Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês de novo. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Tá um pouco de barulho aqui, mas neste vídeo aqui eu vou tentar explicar para vocês aí, para vocês ficarem aí bastante esclarecidos sobre esse tema aqui que eu vou falar nesse vídeo, tá? Um inscrito me fez a seguinte pergunta: se o sacrifício de Jesus ele é perfeito, ele é puro e perfeito e alcança, né? E perdoa e tem o poder de perdoar qualquer pecado. Então, por que então que esse sacrifício ele não alcança, ele não supera a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, meus queridos, nos outros vídeos eu trouxe aqui explicações relacionadas ali ao texto básico de Mateus 12, tá? Que fala acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo ali, em relação ali ao discurso que Jesus faz ali diante dos fariseus ali e também dos seus discípulos, tá? Naquele fatídico ali fato, onde leva ali um endemoniado para ele ali expulsar o demônio. Mas enfim, o contexto que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo é um contexto mais relacionado à espiritualidade da questão em si, do pecado em si, tá? Sobre o nível do pecado, tá? Por que o sacrifício de Jesus ele não consegue redimir, não consegue ali remir pecadores que cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo ali, pecadores que cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus queridos, quando Jesus ele desceu para fazer a sua obra aqui, para fazer da sua caminhada, para fazer sua obra, ele tinha um objetivo. E o principal objetivo dele era destruir as obras do pecado, tá? Através do sacrifício, Jesus veio destruir, desfazer as obras do pecado. Qual era a obra do pecado? Levar o homem à morte, tá? Através ali do afastamento de Deus por conta do pecado original, o pecado de Adão, tá? Então o homem pecou lá no Éden, então a humanidade veio trazendo aí essa maldição, né? E Jesus ali na cruz, ele traz novamente o homem à comunhão através do seu sacrifício. De que forma? Redimindo o homem, né? Jesus ali ele vai fazer um processo de justificação do homem através da sua morte, através do seu sacrifício. Porém, existe um detalhe: o sacrifício de Jesus foi para desfazer as obras do pecado a nível terreno, a nível, vamos dizer assim, a nível humano, vamos dizer assim, a nível carnal, tá? Então, o que acontece? Uma vez que o pecado de Adão, né, foi cometido na carne, logo o pecado teria que ser destruído na carne. Então, quando Jesus ele desce aqui na terra e cumpre a sua missão e se entrega e se sacrifica, nesse momento aí, através do seu sacrifício puro, imaculado, o que é que acontece? Jesus ele desfaz as obras do pecado da carne, tirando o homem da antiga prisão, das antigas correntes que levava o homem, que o homem estava fadado a sofrer, que era a morte eterna por meio ali das correntes do pecado, por meio da lei anterior, tá? Então o que acontece? Um sacrifício eterno supera, um sacrifício eterno, um cordeiro eterno, um sacerdote eterno, supera pecados de nível passageiro. Por que eu digo passageiro? Porque quando o homem morre, o pecado deixa de ser cometido. Porém, o homem que morre no pecado acaba sendo julgado pelas suas práticas enquanto estava vivo. Mas aí você pergunta: mas irmão, o que isso tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí que entra a questão de que por que a blasfêmia do Espírito Santo não pode ser justificada,
Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado de nível espiritual. E contra pecados espirituais, não há uma justificativa. Contra pecados espirituais não há pagamento, não há ali remissão para pecados espirituais, porque está a nível espiritual. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado de nível eterno. Aí você fala assim, mas irmão, pecado de nível eterno? Sim, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado de nível eterno, porque não pode ser pecados que são cometidos a nível eterno, não pode haver sacrifício para esse tipo de pecado. Tá? Imagina, um pecado a nível eterno. Como pode alguém morrer por um pecado a nível eterno, sendo ele eterno? Se praticamente eles se auto-equiparam a nível de eternidade. Se vocês prestarem atenção, quando você vai lá em Gênesis, você vai ver no início Deus falando para Adão o seguinte: olha, Adão, de toda árvore que está no jardim comerás, portanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Tá? Beleza. Adão vai e come da árvore do bem e do mal. O que acontece? Adão passa a ser Adão peca, e nesse momento ali ele perde, né, a comunhão com Deus, tá certo? Contra a desobediência, o pecado entrou, a maldição entrou. Só que existe um detalhe, mais na frente um pouquinho, vou deixar aqui o versículo para você ver, mais na frente um pouquinho dos versículos, Deus vai dizer assim: agora porém tirarei a árvore da vida que está no meio do jardim, para que não lance mão dela, e comam e se tornem eternos. Olha aí, Satanás, ele queria que o verdadeiro plano de Satanás não era que o homem simplesmente comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. O plano de Satanás era para que o homem tomasse o fruto eterno e se tornasse um pecador a nível eterno. E contra pecado a nível eterno não há sacrifício. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, não haveria porque Jesus vinha morrer pelo pecado de Adão, para o libertar, para o livrar da morte pelo pecado original, porque este pecado é a nível eterno. Então, quando o homem blasfema contra o Espírito Santo, ele está cometendo um pecado a nível espiritual, a nível eterno, assim como Satanás, ele cometeu lá quando estava no paraíso, quando estava lá no céu, antes de se rebelar. Então, o que acontece? O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não pode ser perdoado, ele não pode ser revertido, tá? Porque ele é um pecado que está a nível eterno, a nível espiritual eterno. Toda vez que o homem peca, ele peca na carne, né? Ele peca contra alguém, ele peca ali pessoalmente na sua intimidade, né? São pecados relacionados à cobiça dos olhos, né? A soberba da alma, tá? Todos os pecados relacionados às coisas terrenas, porque o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso corpo, que nossa carne, ela milita contra o Espírito. O Espírito quer as coisas de Deus, a carne quer as coisas da terra. E o que é que tem na terra? O que é que a nossa carne quer aqui na terra? Tudo que provém da terra. O sistema promove, né? Tudo aquilo que vem, muitas das coisas vêm ali para afastar o homem de Deus. Quais são esses pecados? Os pecados relacionados à sexualidade, relacionados ali à mentira, relacionados ali a coisas terrenas, tá, meus queridos? Então, para esses pecados existe remissão, para esses pecados existe perdão, porque são passageiros, eles não são a nível eterno, eles são pecados passageiros, são pecados que um dia vão cessar, tá? Agora, quem morre cometendo esses pecados, infelizmente está condenado, porque a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é morte, né?
enquanto a vida é a esperança, após a morte segue-se o juízo. Ou seja, o homem tem toda a vida dele, né? No caso, que ele é permitido ali, de vida ali, para tomar a decisão correta. Se voltar para Jesus ali, receber a salvação, receber ali a remissão pelos pecados, a purificação, né, dos pecados. Aí o homem, em vez de escolher, fazer a melhor escolha, ele acaba indo para o lado errado. Então, se ele morre, ele acaba sendo condenado, porque o salário do pecado é a morte. Né? O homem que peca, ele acumula pecado sobre pecado, até que sobre ele vem a morte. É isso que está escrito. Mas Jesus, ele veio o quê? Para nos purificar. O que é que ele diz? Tomai o meu fardo, que é leve, e meu jugo, que é suave. Ou seja, esses pecados aí, eles têm perdão, porque eles são passageiros, tá? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado a nível espiritual. É um pecado que praticamente extrapola ali o limite da permissividade, né? Extrapola os limites ali da tolerância, tá, meus queridos? Antigamente as pessoas blasfemavam contra Deus, tomavam o nome do Senhor em vão e morriam na hora, eram fulminadas na hora, tá? Aí alguém pergunta assim, mas irmão, por que a pessoa, quando blasfema contra o Espírito Santo, não morre na hora? Isso aconteceu lá, logo no início do Evangelho. No livro de Atos vai falar sobre ali a situação de Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo e morreram na hora. Mas aí você pergunta, mas por que isso não acontece agora? Existe ali uma diferença, porque naquela ocasião o Evangelho estava começando. E é claro, Deus não iria permitir que o seu reino, né, o Evangelho, já começasse ali com esse tipo de transgressão. Então ali é tipo, vamos cortar pela raiz aqui essa situação, porque o Evangelho é coisa séria, a verdade que foi dita por Jesus é coisa séria, então vamos cortar pela raiz, porque se Ananias e Safira não morressem, seria, vamos dizer assim, uma espécie de escândalo no início da igreja. E esse escândalo ali poderia ali atrapalhar o desenvolvimento da obra de Deus. Então o Espírito Santo ali, Deus, ele quis fazer o quê? Quis cortar pela raiz logo, para que não fosse manchado ali o início ali do início da caminhada, né? O início do Evangelho ali, o início da obra do Senhor, por meio dos discípulos, tá? Mas o homem, ele não morre fisicamente, porém morre espiritualmente, automaticamente ele morre e fica sem a sua salvação. Tá, meus queridos? Então é por isso que a blasfêmia do Espírito Santo, ela não pode ser perdoada, não pode ser revertida, não pode ser ali redimida, né? Perdoada, não pode, porque é a nível espiritual, e contra pecados espiritual não tem condição de haver sacrifício. Tá, meus queridos? Esse foi mais um vídeo, eu espero ter explicado para vocês, ter aí esclarecido para vocês essa situação. Tá bom, meus queridos? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu comentário para nos ajudar. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Tchau e a paz do Senhor para vocês.